Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem está feliz com o Senhor, dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus mais alto do que as sirenes da Polícia Federal ali fora, rodoviária. Tome o seu assento, por favor. Que alegria estar com vocês aqui nessa manhã, podendo ministrar mais uma vez. Eu estava com saudade de vocês e eu acho maravilhoso que toda vez que eu retorno aqui, eu vejo pessoas novas, está crescendo. Deus tem abençoado e adicionado ao corpo. Parabéns pelo trabalho do evangelismo que foi feito ontem, não foi isso? Que alegria, bom te ver, tá, meu vereador? Orei por você, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Assim como diz aqui o texto, né, que um morreu e morreu por todos, então todos morreram. Se um ganha, todo mundo ganha. Então todos nós ganhamos pela tua vitória. Deus te abençoe. Deus abençoe você e a sua família nessa manhã, que veio aqui na primícia da semana, entregar ao Senhor, aprender um pouco mais dele. Não se preocupe, ninguém está sendo preso, não. Quando eu estava vindo aqui, eu vi que está tendo algum movimento aqui da Polícia Rodoviária Federal, então eles estão desfilando carros, acho, novos, alguma coisa assim, tá bom? Vai ter um pouco de barulho, mas fique atento para aquilo que a voz do Espírito Santo queira falar. Ouça a voz do pastor, mas ouça acima da voz do pastor do Espírito Santo, porque ele já está aqui falando aos nossos corações desde o início dessa ministração. Se puder, está aqui a folha de rosto, só para a gente estar cobrindo aqui um pouco, né, a mesa, mas deixa só a gente ter uma noção dos pontos e do que vai determinar um pouco do nosso estudo hoje aqui. Primeiro, o textuário é: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, e a verdade prática é: a convicção da glória que nos aguarda deve determinar a forma como nós vivemos agora. Deixa eu trazer uma ilustração para você entender o que essa verdade prática vem dizer. A convicção da glória que nos aguarda deve determinar a forma como nós vivemos agora. Tem uma história de um pastor americano que aqui e ali eu compartilho nas minhas redes sociais, que para mim ilustra com maestria essa verdade prática. A história é uma história verídica, por mais que possa parecer engraçada ou curiosa, mas uma moça ia casar, uma moça muito simples, e ela marcou com um amigo ou uma amiga, um familiar, para pegá-la na casa dela no dia do casamento. Então ela estava na sua casa, não foi para um salão bonito, não tinha talvez as posses para fazer isso, em casa mesmo. Ela pegou o vestido de noiva, ela arrumou o vestido de noiva, colocou a sua maquiagem, preparou o seu cabelo e estava esperando um amigo, uma pessoa vir buscar com um carro maior, talvez um carro um pouco mais bonito, para ela chegar e fazer a entrada no casamento dela em um carro diferente. Essa pessoa que estava comprometida com ela em levá-la para o casamento, teve um problema na última hora e falou assim: vai ser impossível eu buscá-la, e me perdoa, mas eu não tenho como buscar você. Isso era muito tempo atrás, era um tempo que não tinha Uber, não tinha os aplicativos. Então o que ela fez? Eu vou dirigindo. Ela tinha um carro dela, esperava que a amiga trouxesse ou buscasse, mas ela mesma entrou no carro, pegou a chave, e quando ela entrou no carro para ir em direção ao casamento, ela percebeu que o tanque do carro estava na reserva. O que ela fez? Eu vou ter que parar num posto para abastecer o carro. Quem já foi para os Estados Unidos ou já morou lá, sabe que nos Estados Unidos, em grande parte do país, é você que abastece o seu próprio carro. Lá não tem frentista, como nós temos aqui no Posto do Brasil, que é uma bênção isso aqui. Quando você vai para lá, ainda mais na neve, que está no frio, para você sair do carro, para abastecer o carro, é uma peleja. O que ela fez? Quando ela chegou no posto de gasolina, vestida de noiva, ela chegou lá, passou o cartão lá na bomba, tirou a bomba, colocou no tanque e começou a encher. As pessoas que passavam pela rua olhavam para aquela cena, no mínimo curiosas, e falavam assim: essa mulher deve estar louca, essa mulher é de outro mundo. O que ela está fazendo num posto de gasolina, abastecendo um carro, vestida de noiva? E algumas pessoas buzinavam, algumas pessoas faziam chacota, algumas pessoas baixavam o vidro e falavam: tá maluca, tá doida, volta para o hospício, o que você está fazendo no posto? Sabe por quê? Porque às vezes, quando nós estamos vestidos do nosso futuro, nós podemos parecer loucos do nosso presente. Aquela noiva não estava vestida para onde ela estava vestida para onde ela estava indo. E esse texto fala exatamente isso. Opa, obrigado, foi para cá. Fala exatamente isso. A convicção da glória que nos aguarda deve determinar hoje
a forma como nós vivemos, ou seja, o local para onde nós vamos vai determinar como nós falamos, como nós nos vestimos, como nós agimos, como nós nos comportamos. Então, se você vai para o céu, se comporte como um cidadão do céu. Se você vai para o céu, tenha exemplos, tenha atitudes, vista-se como as vestes do céu. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Então, nós vivemos o hoje, vestidos do amanhã. Nós não estamos nos comportando, nos vestindo ou nos relacionando para onde nós estamos. É para onde nós estamos indo. É por isso que nós hoje vamos fazer a Santa Ceia do Senhor. Por quê? Porque lá no céu nós vamos cear diretamente com Ele. Então a gente já começa a praticar aqui aquilo que a gente vai fazer lá no céu. A gente começa já a louvar aqui como os anjos já estão louvando no céu. E nós vamos nos juntar a um grande coral louvando ao Senhor. Então hoje nós já fazemos aquilo que nós vamos fazer no céu. E os nossos pontos da ministração de hoje são 3. A habitação celestial e penhor do Espírito, o propósito da vida atual e novas criaturas e embaixadores de Cristo. Meus irmãos, não tem como eu iniciar essa ministração falando de habitação celestial ou terrena e espiritual, sem antes a própria introdução. Se você tem a revista e você leu ela como um guia de estudo, você vai perceber que a introdução, ela já diz assim: Paulo continua falando os assuntos que foram abordados no capítulo 4 de 2 aos Coríntios. Então, nós separamos depois a Bíblia em capítulos, mas aqui é uma carta, é uma escrita contínua. Então, não tem como eu iniciar nesse ponto sem antes fazer não sei se breve, mas um bom resumo daquilo que ele estava tratando antes. Embora vocês tiveram essa aula de maneira brilhante na semana passada, me deixe abordar alguns pontos da lição do capítulo 4, rapidamente, tendo em vista o que nós vamos estudar e pontuar hoje como habitação celestial e penhor do Espírito Santo. No capítulo 4, que foi a aula da semana passada, tiveram 2 pontos que são inerentes ao que nós vamos estudar aqui. Ele falou sobre a leve e momentânea tribulação e o peso da glória, e também falou sobre os tesouros que são colocados dentro de vasos de barro. Só para a gente ter um rápido entendimento, eu quero grudar rapidamente esses 2 conceitos e pontos para a gente abordar e aplicar aqui dentro desse ponto inicial. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, semana passada, versículo 17, o apóstolo Paulo escreve assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá em nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Deixa eu ler de novo isso aqui, de maneira pausada, para a gente entender o que a gente está lendo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. O que ele está falando é que tribulação tem peso. Qual é o peso? Leve. E ele tem tempo. Qual é o tempo? Momentâneo. A tribulação que você está passando não é para sempre. Ela é momentânea. E o apóstolo Paulo já aplica aqui: tribulação é momentânea e ela também é leve. Mas o que ela vai produzir em nós? O que ela vai causar em nós? Um eterno peso de glória acima de toda comparação. Que o Paulo está falando aqui é: tribulação e glória tem peso. Tribulação e glória tem tempo. Qual é o tempo da tribulação? Momentâneo. E qual é o peso dela? Leve. E qual é o tempo da glória? Eterno. E qual é o peso dela? Acima de toda comparação. Ambos têm peso. A tribulação é leve e a glória é pesada. Por isso que às vezes a gente canta: Senhor, derrama a tua glória, derrama a tua glória. Quando a gente prega sobre a glória de Deus, a igreja vai à loucura. Yes, glória a Deus, eu recebo a glória. Calma. Vai com calma. Se você entendeu o que o apóstolo Paulo aqui falou, ele falou assim: ó, se a tribulação está quase te arrebentando, quando a glória vier, ela acaba contigo. Por quê? Porque ela é pesada. Às vezes você fala: pastor, que pregação esquisita, porque numa guerra, você não alerta a gente da comemoração de vitória, você nos alerta da luta. Hoje eu quero alertar você da comemoração. Eu quero trazer um alerta sobre a glória. Eu não estou falando que a glória é ruim, mas ela é pesada.
O que o texto está falando é que tribulação é um processo que precisa ser vivido para você criar musculatura, porque depois da tribulação vem uma glória, mas se você não tiver estrutura para aguentar a glória te arrebenta no meio. Se nós não tivermos caráter para aguentar a glória que Deus quer derramar sobre essa igreja rui no meio. A responsabilidade que a glória nos traz é muito maior do que a batalha e a tribulação que causou ela. Então, quando a glória vier, o escrutínio, a responsabilidade, o esforço para aguentar a glória é muito maior, é muito mais pesado do que para aguentar a tribulação. E para a gente entender isso de maneira simples, novamente eu gosto de pegar conceitos que podem parecer complexos e colocar de maneira simples. Pega aí o Michael Jackson, não está na Bíblia não, tá? Não precisa procurar não, que você não vai encontrar o apóstolo Michael. Não é um anjo Miguel, não. Michael Jackson, ele era religioso, não era crente, mas ele era religioso na sua religião, junto com a sua família. Quando ele era jovenzinho, eles não tinham quase dinheiro para comer. Aí o pai pegava e ia bater em todos os lugares, nas gravadoras, nas rádios, nas televisões, nos bares, para que eles pudessem se apresentar e ganhar um dinheirinho para poder se alimentar. Tribulação. Enquanto estava na tribulação, estava cantando afinado, estava cantando bonito, estava tudo junto. Aí depois se tornou o rei do pop, a glória veio. O que ele fez? Tomou remédio até se matar. Ele aguentou a tribulação, mas quando chegou a glória, ele não tinha estrutura, porque a glória é muito mais pesado do que tribulação. Whitney Houston, cantora, filha de pastor, cantora de coral de igreja, de Assembleia de Deus. Enquanto ela estava cantando com aquela voz maravilhosa, tribulação, simples, vivendo dureza, estava tudo certo, tudo bem, casamento estabilizado. Daqui a pouco veio a glória da fama, da música, se tornou uma atriz de Hollywood, fez aquele filme lá do guarda-costas, ganhou Oscar, ganhou premiações. O que aconteceu? Tirou a sua própria vida com drogas. Por quê? Porque a glória é muito mais pesada do que a tribulação. Por isso, aguente o tempo de tribulação e aprenda com a tribulação. A tribulação está dando musculatura, ela está dando rigidez no seu caráter, porque quando vier a glória, para a gente segurar a glória, gente, é muito mais complexo do que a tribulação. Quem está entendendo? Dá um glória a Deus. Eu posso falar isso, às vezes, até da minha vida. Antes eu ficava, quando começamos até aqui no Rio de Janeiro, lá em São Cristóvão, eu, minha esposa, a Nayane que fala muito isso, né? Tempo bom, trabalhava, tinha questão de empresa, ia para uma igreja e servia, depois acabava ia para a praia. Aí Deus falou assim, não, vou dar um pouco mais de responsabilidade para vocês. Aí depois tivemos a honra de assumir o campo em São José dos Campos, são mais de quase 200 igrejas. Aí todo mundo fala, que glória, né, pastor? Pastor, presidente de 200 igrejas. Pega essa glória para ti, meu amigo, porque pensa num negócio que é uma dor de cabeça. É muito mais pesado do que o tempo de tribulação. Uma vez eu estava conversando com um primo meu, olha que interessante, tem um grande pregador chamado Reinhard Bonke, já faleceu. Ele é um alemão, o maior pregador, um dos maiores ganhadores de alma da história. Ele morreu há uns 3, 4 anos atrás. Tem um vídeo no YouTube dele, que mostra ele em Lagos, na Nigéria, pregando para 5 milhões de pessoas, 1,5 milhão de pessoas aceitaram Jesus na mesma noite, naquele dia. O sucessor desse camarada é o meu primo, o Daniel Kolenda, é um americano. Uma vez ele veio para o Brasil, porque eles que promoveram aquele evento da Sandy, que tinha nos estádios lá, que pegava o sapato, eles que promoveram aqueles eventos aqui no Brasil. E aí eu estava em São Paulo, falei, vamos comer um churrasco. Aí americano gosta, né? E eu que paguei, ele foi lá com churrasco comigo. Aí eu estava conversando, eu perguntei para ele, vem aqui, como é que é suceder um camarada desse, um general desse, um gigante? Como é que é a vida do dia a dia? Deve ser uma bênção, deve ser uma glória, né? Chega lotado. Ele falou, André, tu não tem noção não, André. Você sabe o que é que você chegar num país desse para fazer uma cruzada, e quando você pousa num aeroporto de um país desse na África, pousam vários outros aviões de ditadores sanguinários africanos que chegam, abrem uma maleta com ouro, com pacotes de dólar, falando, entra no avião e vai orar pelo meu filho, pela minha filha, que ele está enfermo, e me disseram que a tua oração cura as pessoas. Tu sabe o que é tu manter um caráter para você não vender o dom e o chamado que Deus tem para você por $1 milhão ou uma maleta de ouro? É isso que eu estou falando. Quando a gente chega num patamar, a gente acha, uau, é aí que você é testado como nunca antes. Uma oração para ganhar uma maleta cheia de ouro, e a pergunta é errado ou certo?
Não sei, mas talvez dentro do sacerdote, daquele profeta, ele entendeu. Eu não vou vender o chamado e o dom que Deus me deu por causa de uma maleta de ouro. Eu não preciso de ouro para orar pelas pessoas. Aí ele falou assim, traz aqui que eu oro, não preciso de dinheiro. Será que a gente aguentaria esse peso? Esse é o peso da glória. Quanto vale o teu caráter? Porque o caráter não é testado na tribulação não, meu irmão. É na glória. Eu vou terminar aqui os exemplos, mas você está entendendo para onde eu estou indo, né? Tem um exemplo, talvez, de um outro grande pastor e pregador histórico, esse sim vivo, talvez o maior ganhador de almas ainda vivo nesta geração, Jimmy Swaggart. O Jimmy Swaggart é um pastor americano, foi um dos precursores no evangelismo, na rádio, na comunicação. Ele teve uma queda moral e depois Deus o restaurou e hoje está com um ministério lindo e abençoado em todo o Brasil. Mas eu falei aqui já uma vez que eu preguei, que eu tive lá nos Estados Unidos, eu tive o prazer de sentar com ele, ter uma refeição com ele no ano passado. E aí a gente estava conversando lá e cá, e aí ele é muito aberto em falar sobre a vida dele, sobre o passado dele, sobre aquilo que Deus fez na vida dele. Ele falou assim, André, deixa eu falar uma coisa. Você, claro, veio aqui pela primeira vez, talvez você esteja aqui. Eu falei, não, eu já lhe conheço de muito tempo já. Meu pai já ouvia o senhor na rádio, lá no Amazonas. Ele é pastor, eu expliquei um pouco. Ele falou, então você já deve ter ouvido algumas questões da história da minha vida, de queda. Tudo bem. Ele falou assim, sabia que eu não caí moralmente? A minha queda não aconteceu com a secretária. Aí eu falei, não, aconteceu quando? Ele falou, aconteceu quando, pela primeira vez, eu vim fazer uma cruzada na Argentina, aqui na América do Sul, lá na América do Sul. Quando eu cheguei na Argentina, eu estava longe, já estava parado o trânsito. E era no estádio nacional, no estádio principal lá da Argentina. Eles pegaram uma moto, foram numa moto, pararam na entrada e eles foram ao redor, assim, das arquibancadas do estádio, que quando tinha aqueles túneis de entrada, você olhava pelo túnel, via a arquibancada do outro lado, e ele disse que ele estava rodeando as arquibancadas e tentando olhar através do túnel. Quando ele olhou, Fabiano, através do túnel, ele viu do outro lado a arquibancada hiperlotada de gente e uma multidão fora. Aí ele falou no coração dele, Deus, tu precisa de mim para pregar o teu evangelho. Caí ali, André. Eu caí no alto da minha glória. Meus irmãos, essa leve e momentânea tribulação produzirá em nós um eterno peso de glória. Não saia, não acelere o processo da tribulação, porque ele é momentâneo, ele já vai acabar, mas ele é leve. Deus quer construir em nós, na nossa igreja, na nossa família, um caráter, uma estrutura espiritual para aguentar um avivamento que ele vai iniciar a partir desse local. Estuda a história dos avivamentos. Vai lá ver o que aconteceu com a igreja em Azusa. Depois do avivamento, destruiu a igreja. Por quê? Porque a glória é pesada. Ninguém conhecia a igreja, até Deus falou assim, vou derramar minha glória nesse lugar. Cura, salvação, milagre, prodígio, maravilha. Aí todo mundo cresceu, lotou a igreja, se tornaram famosos. Começaram a brigar entre si, por causa da glória. O peso da glória é muito grande. Que Deus nos dê estrutura, sensibilidade, através do seu Espírito, para que a gente aguente a glória. Por quê? Porque nós somos vasos. Dentro de nós tem um tesouro. Isso foi abordado, ainda estou em 2 Coríntios capítulo 4. É por isso que existem aquelas referências do oleiro. Se tem uma fissura, se tem uma ranhura, se tem uma falta de estrutura no vaso, o que ele faz? Eu vou quebrar. Por quê? Porque quando eu boto o meu tesouro, ele precisa aguentar. Porque nós somos vasos de barro. Qual é o nosso valor? O tesouro que é depositado dentro de nós. Esse é o nosso valor. É para você entender, por exemplo, se você... eu botei aqui um exemplo. Se você vai num supermercado, eu faço muito compras. As compras dos homens são diferentes das compras das mulheres. Às vezes a Nene fala assim, temos pouco tempo, tem que comprar muita coisa, pega um carrinho e vai para um lado. Eu vou pegar um carrinho e vou pelo outro, vamos ver o que dá. Está tudo certo. Aí ela vai e pega iogurte natural, requeijão, ela pega manteiga, ela pega pão integral, ela pega óleo, ela pega sal, ela pega arroz, e eu pego Doritos, amendoim, refrigerante, Nutella, chocolate. Quando a gente dá um encontro, não dá tanto certo não, porque o homem faz compra assim. Aí você vai para a caixa registradora e você começa a passar os produtos, e na hora de você ir embora, o que você faz? Você coloca numa sacola plástica. Quanto custa a sacola plástica? É de graça. Aqui pagam já?
Sangue, tem que derrubar essa lei aí, então, Fabiano, no nome de Jesus. Mas nós entendemos, né? Aqui a gente está perto de mar, tem todo um cuidado com isso por causa também dos arredores aqui. Lá é de graça a sacola plástica. Mas se você não tem aquilo que é de graça, como é que tu vai levar a compra para casa? Ah, deixa eu pegar o amendoim aqui, deixa eu pegar a coca aqui, deixa eu pegar o vidro de azeitona, você vai andando cheio de produto. Aí, aí vai abrir a porta e cai o vidro de azeitona e quebra. Você entende? Se você não tem a sacola, o produto se desperdiça. O que é valioso é o produto, mas o produto precisa estar dentro de algo que o carrega. O algo que o carrega não tem valor nenhum, mas ele é importante para o transporte daquilo que está lá. Se você pedir um cafezinho, fala, olha, eu não tenho um copinho não, mas bota a mão aqui, bota o cafezinho, aí você queima a mão, você toma cafezinho na sua mão, não, eu preciso que esteja no copo, o copo é de graça, o cafezinho você até apaga. Mas se você botar no chão e for com rodo e depois beber, você não vai querer. Então você entende que o valioso é o café, mas eu não recebo café se não for no copinho. Se você hoje, depois do culto aqui, pedir uma pizza, vai tocar a campainha da sua casa. Eu estou tendo vários exemplos para você guardar isso no seu coração. Aí toca a campainha, chegou a pizza. Aí, o entregador de pizza está com uma pizza na mão, não está na caixa, está na mão dele. Aí está escorregando aqui o ovo, o pepperoni, está caindo o óleo, está caindo o queijo, está se arrastando pelo chão. Você recebe essa pizza? Por que você não recebe? Porque não está na caixa. Mas você não pagou pela caixa, você pagou pela pizza. A caixa é de graça. Você está entendendo? A caixa, ela é descartável. A caixa não tem valor, mas o que tem dentro dela tem valor. Só que as pessoas não recebem o que tem dentro dela se não estiver dentro dela. Então, o tesouro não é recebido pelas pessoas se não for através da tua vida. Você é um vaso de barro, mas dentro de você, Deus coloca um tesouro valioso. É por isso que nós cantamos aquele hino. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Opa, então eu sou importante, pastor, eu sou de barro não. Para de ficar sofrendo angústia e dor, desse seu complexo inferior ou interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Ah, não sou ninguém não. Eu venho falar do valor que você tem. Opa, eu tenho valor. Eu venho falar do valor que você tem. Eu tenho valor, pastor? Tem. Sabe qual é? Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Não é você, é o que tem dentro de você. Não é a caixa, é a pizza. Não é o copo, é o café. Não é o saco plástico que você pode jogar fora. Não é o produto que está dentro. Qual é o valor de um crente, de um vaso? É o tesouro que está depositado dentro dele. Será que tem alguém que pode dar um glória a Deus? Veja, não é o vaso, não é a caixa de pizza que agrega valor à pizza. É a pizza que agrega valor à caixa. Porque se o entregador chegar lá só com uma caixa, você também não vai querer. Não, eu quero a pizza, eu pedi pizza, não pedi caixa. Mas ninguém recebe a pizza se não for dentro da caixa. Você carrega o Espírito Santo dentro de você. E você tem uma responsabilidade. Eu vou tocar lá no final sobre isso, sobre o ministério da reconciliação, que é nossa responsabilidade, levar para os outros aquilo que está dentro de nós, entregar aos outros aquilo que nós recebemos. Quem pode dar um glória a Deus por esse resumo aqui? Então ele está procurando vasos. Precisa ser perfeito? Não, só disponível. Seja disponível para o que Deus vai fazer. Porque Satanás quer parar o evangelho. Só que ele não consegue parar o óleo. Lembra da viúva do profeta? O que você tem aqui? Não tenho nada, tenho azeite. Pega vaso então, e o azeite vai continuar derramando. Satanás não consegue parar o azeite. O azeite o expulsou do céu. O azeite o colocou no inferno. O azeite o subjuga e coloca debaixo dos nossos pés e do nosso calcanhar. Ele não consegue parar o azeite, mas ele consegue parar o vaso. Então, como ele sabe que ele não é palho para o azeite, ele tenta quebrar, ele tenta estragar, ele tenta fazer uma fissura, ele tenta arrebentar com o vaso. Foi o que ele fez com Jesus. Jesus nasceu, no nascimento de Jesus já, tem um vaso nascendo aí, vamos matar todas as crianças. Só que eles fugiram. Aí daqui a pouco, tem um vaso andando aí, pela Judéia, está curando, está expulsando demônio, está ressuscitando morto. Quem é esse vaso? É Jesus. Pega esse vaso, vamos prender esse vaso, vamos crucificar esse vaso. E crucificam um vaso chamado Jesus. Crucificam Jesus o corpo. Eles não crucificam o óleo, crucificam o vaso.
Eles não tocam na pizza, eles pegam só a caixa. Porque o texto fala que enquanto o corpo de Jesus está crucificado e depois é colocado dentro de uma tumba, o espírito vai até o Hades e pega a chave da vida, a chave da morte. E eu tenho uma boa notícia para essa igreja nessa manhã. Satanás é tão perdedor que ele não tem nem a chave da própria casa. Ei, a chave do inferno está na mão de Jesus. Então, se está na mão de Jesus, Satanás não pode te prender. Ele não pode te prender com pornografia, com bebida. Ele não pode te prender com jogatina. Ele não pode te prender por quê? Porque ele não tem chave. A chave está com Jesus. Aleluia. Sabe, tem tantas aplicações para isso, né? Você entende que José de Arimateia emprestou para Jesus uma tumba por 3 dias. Por que emprestou? Porque você não vai comprar algo que você vai usar por 3 dias. É melhor você emprestar. Então veja, Jesus empresta de José de Arimateia uma tumba, mas você não é emprestado, você ele comprou. Por quê? Porque ele quer morar dentro de você pela eternidade. Não é passageiro, é para sempre aquilo que Jesus quer fazer na tua vida. Então isso remete um pouco daquilo que a gente traz esse ensinamento do capítulo 4 e entra no capítulo 5, porque no capítulo 5 ele vai fazer essas comparações de uma habitação celestial, da gente ter um entendimento que nós não somos um corpo que tem um espírito. Você é um espírito que habita num corpo. Ok? Esse corpo é pó. Você é um espírito. O corpo é terreno, é passageiro. O espírito é eterno. O espírito volta para Deus. Então ele vai começar a abordar isso para falar dessas coisas. Olha, o teu espírito é eterno, ele vai voltar para Deus, ele vai para o céu, mas enquanto ele está aqui na terra e ele está nessa embalagem bonita que é você, eu não sei se é uma embalagem alta, eu não sei se é uma embalagem baixa, eu não sei se é uma embalagem cabeluda, eu não sei se é uma embalagem careca, eu não sei que embalagem que o seu espírito está, mas você tem que se vestir, se comportar como se fosse para o local onde você está indo. Então ele começa a falar e trabalhar um pouco desses conceitos. Olha, entenda o que é temporário, o que é móvel, entenda o que é permanente e eterno. Esse corpo, ele vai chamar aqui de tabernáculo. Ele não chama de templo, que depois ele vai falar de edifício, não. O espírito é o edifício, o corpo é o tabernáculo, porque tabernáculo era temporário e móvel. Lembra? Eles não vão ficar no deserto para sempre. Construam um tabernáculo e temporariamente vocês terão um local onde vocês podem se relacionar com Deus. Mas vai ter um tempo que não vai ter necessidade do tabernáculo, porque vai ter um edifício. O tabernáculo é temporário, mas o edifício, o templo é eterno. Ele trabalha essas duas coisas. Para a gente é fácil entender isso. Nós estamos aqui, mas de vez em quando a gente fala nas programações da TV, ou até aqui na pregação, né? Vamos construir a catedral permanente. Isso aqui é um tabernáculo, mas nós vamos criar um edifício ali com estacas, algo eterno para o Senhor Jesus, e enquanto nós estivermos na terra, vai estar disponível para o Senhor Jesus. Aqui é o que nós chamamos de temporário, é a nossa catedral temporária, mas teremos a catedral definitiva. Então ele começa a trabalhar aos Coríntios, porque filosofias se apresentam para esse povo e ele tem que definir algumas coisas. Entenda, vocês são espírito, vocês são eternos. Então, as consequências do que vocês fazem nesse tempo vai repercutir na eternidade. É como nós vivemos nesse pequeno espaço de tempo na terra, que vai definir onde nós vivemos na eternidade, no céu ou no inferno. Ele vai começando a colocar esses conceitos de corpo, de alma, de espírito, e trabalhando para que eles não sejam influenciados por pensamentos e vãs filosofias. E aí lá no versículo 13 para 14, ele traz eu vou entrar aqui um pouco, que é a questão do penhor do espírito, né? Falou da habitação celestial e depois do penhor do espírito, que é um conceito muito profundo. Eu sei que aqui a gente não tem tempo bastante, já foram 20 minutos aqui na minha explanação praticamente. Eu estou quase na metade aqui dessa fala, e eu estou tocando no 1.2, penhor do Espírito, que poderia ser desdobrado aqui, gente, numa ministração de 3, 4 dias, sobre o pentecostalismo e o Espírito Santo. Porque quando ele fala, aqui no texto que nós estamos acompanhando, de penhor do Espírito, penhor é uma garantia, e existem 2 conceitos básicos para a gente tirar uma lição sobre essa fala e esse conceito que o apóstolo Paulo está mencionando. Primeiro, para a gente entender
a plenitude do que ele fala de penhor do Espírito, a gente tem que entender o que é garantia em todas as suas formas. Se eu estou precisando de liquidez, de dinheiro, e eu tenho um carro, eu vou até um local e eu penhoro o meu carro. Eu deixo o meu carro como garantia, por isso que é penhor, garantia, e eu pego 100 mil reais. Pronto. Esse dinheiro eu posso usar, investir, fazer o que eu quiser. Qual é a segurança e a garantia que a pessoa que me emprestou os 100 mil tem, que eu vou pagar? O carro. Eu deixei algo mais valioso com ele e ele me deu parte. Então você tem um penhor, você tem uma garantia. O que é isso para nós? O que isso quer dizer no contexto de Paulo? Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, é o que Deus está falando. Está aqui uma garantia que você vai para o céu. Eu vou colocar você o Espírito Santo. Enquanto você tem o Espírito Santo e ele habita em você, você está garantido que lá no céu você terá uma morada e você terá um local. Qual é a garantia que nós vamos para o céu? Qual é a garantia da nossa salvação? O Espírito Santo. E os conceitos são complementares, porque lá em Efésios, na carta aos Efésios, Paulo também vai falar do mesmo conceito. Ele usa a mesma terminologia, o penhor do Espírito. Lá em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, ele fala assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação. Então, vocês ouviram a pregação do evangelho, e tendo nela também crido, vocês ouviram o evangelho e creram, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então, eu ouvi a pregação, eu criei na pregação, eu aceitei a palavra, e eu aceitei a Jesus. E ao aceitar Jesus, eu fui selado com o Espírito da promessa. Olha o versículo 14, ao qual é o penhor, outras versões vão falar, a garantia da nossa herança. Então, conceitos aqui, isso aqui, hoje eu não estou pregando, hoje eu estou dando aula. Eu estou devagarzinho aqui, porque tem... Esse capítulo, ele não é uma história necessariamente contínua, eles são conceitos, às vezes, soltos, mas depois a gente amarra todos eles. Esse texto em Efésios faz luz e nos traz mais clareza sobre o que ele está falando em 2 Coríntios, quando ele fala de garantia do Espírito. Ele fala, aqueles que ouviram a pregação do Evangelho, creram na pregação do Evangelho e aceitaram a Jesus, eles foram selados com o Espírito Santo. Só que o selo do Espírito Santo é uma garantia da herança. Por que selo do Espírito Santo? Porque todas as pessoas que aceitam a Jesus, confessam com a sua boca, creem no coração, e às vezes no culto, isso é externado através de um convite, de um apelo que fala, quem quer aceitar Jesus? E a pessoa tem esse comportamento de confessar e falar no coração, eu quero aceitar Jesus, eu creio nessa ministração. E ela vem na frente, quando a pessoa vem na frente e aceita Jesus, ela é selada pelo Espírito Santo. Por que selado? Porque selo aponta para carta, aponta para remetente e para destinatário. Nós estávamos destinados para o inferno. Aí veio, ele mudou o remetente e ele mudou o destino. Agora vocês estão selados. Eu coloquei um novo selo e esse selo não é para o inferno. Esse selo leva vocês para o céu. Quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o selo do Espírito Santo. Agora, a continuação da fala dele é, mas o selo é um penhor, é uma garantia de uma herança. Então, quando eu olho isso, quando eu aceito a Jesus, eu recebo o Espírito Santo, mas não todo o Espírito Santo. Eu recebo uma garantia, eu recebo um selo, eu recebo um penhor, porque tem muito mais do Espírito Santo para eu experimentar. Eu aprendo aqui que existem níveis do Espírito Santo que nós temos que nos relacionar e temos que viver. Níveis. Uma coisa é alguém que fala assim, aceitei a Jesus, estou feliz com isso. Outra coisa somos nós, pentecostais. Não, eu não quero só o selo, porque selo é garantia, é uma entrada. Lembra que eu falei, se você for hoje comprar um carro e não penhorar o seu carro, vou comprar um carro, quanto é que custa? 100 mil. Eu não tenho 100 mil, eu tenho 30, então me dá como garantia. E aí eu vou parcelar o resto para você. Então a garantia é um cheque calção, é uma entrada. Então eu dou uma entrada, eu levo o carro, mas eu ainda tenho parcelas para pagar até eu quitar o carro. Se eu paguei 30 mil reais, a entrada, a garantia foi em dinheiro. Eu não posso voltar na concessionária, o restante das parcelas eu vou pagar em água mineral, em copinho de água. Pode ser, não. Por quê? Porque as parcelas têm que ser do mesmo tipo, da mesma substância que a entrada. Se você deu uma entrada em dinheiro, eu quero o resto em dinheiro.
Se você pagou a garantia em dinheiro, eu quero o resto em dinheiro. De igual é com o Espírito Santo. Quando eu aceito a Jesus, eu sou selado, mas o selo é uma garantia. Ou seja, pega aqui um pouco do Espírito Santo. Você está salvo e vai para o céu. Mas tem mais do Espírito Santo, porque isso aqui é apenas a entrada. E eu não quero só 30% do Espírito Santo, eu quero 100% do Espírito Santo. É por isso que eu sou pentecostal, eu não quero só selo, eu quero ser lavado, remido, imerso, batizado com o Espírito Santo. Você entende que tem pessoas que não têm as experiências que o Espírito Santo que nós temos, como batismo com o Espírito Santo, em evidência de línguas. Isso quer dizer que eles não vão para o céu? Não, vão para o céu, porque o que te leva para o céu não é falar em línguas, não é o batismo, é o selo. Só que o selo é só uma garantia, gente. Você quer 10% do Espírito Santo? 20% do Espírito Santo? Meu irmão, eu quero um pix completo. Deus me quita com o Espírito Santo nessa manhã, me enche, me promove. Por isso que quando nós falamos batismo com o Espírito Santo, aqui nós vamos batizar, pronto, está aqui um exemplo bom. O batismo nosso não é pegar uma água e pingar, não. Não é pegar uma fumaça e jogar a fumaça, não é pegar um borrifador e borrifar, não. O que nós fazemos? A gente mergulha. Exatamente o que acontece nessa água é o que nós experimentamos no Espírito Santo. Tem gente que fala, só umas gotinhas está bom. Eu não, eu quero mergulhar no Espírito Santo, eu quero ir a níveis profundos com o Espírito Santo. Então cabe a nós entender, você quer só a garantia? Ou você quer ser quitado? Ou você quer 100%? Você quer 30%? Você quer só um selinho, né? Num relacionamento, selinho é um beijinho assim, ó. Eu não quero um selinho da minha esposa, não. Eu quero ser abraçado, eu quero me relacionar. Então, ei, receba mais do Espírito Santo. Tem mais do Espírito Santo para a gente experimentar. Tem mais, e o apóstolo Paulo vai começando a falar sobre isso. Ó, saiba a diferença. Corpo, alma, espírito, mas entenda também, o que o Espírito Santo tem para vocês nesse tempo. Não queira só uma garantia, queira todo o Espírito Santo. Não se contente só com a entrada, só com uma garantia, só com o selo. Pegue tudo que o Espírito Santo tem para você. Quem pode dar um glória a Deus? Estou pregando sozinho aqui nessa manhã, ensinando sozinho. Senhor, eu quero mais do Teu Espírito, eu quero mais do Teu Espírito. Eu quero ser imerso pelo Teu Espírito. Quero ser batizado com o Teu Espírito. Eu quero os dons, eu quero o fruto, eu quero tudo, entende? O Espírito não tem só selo, não, gente. O Espírito tem dom, o Espírito tem fruto, o Espírito tem revelação. Porque se você... Eu nem vou ler isso aqui, daria para eu pregar sobre isso. Porque depois ele vai falar. É o selo de uma garantia da sua herança. Aí depois ele vai dizendo qual é a herança. O que tem no Espírito Santo? Aí ele vai continuar. No Espírito Santo tem revelação. No Espírito Santo tem cura. No Espírito Santo tem isso. Então, não é só salvação que eu busco no Espírito Santo. Eu quero cura, eu quero revelação, eu quero poder, eu quero fogo, eu quero Pentecostes. É isso que nós buscamos no Espírito Santo. Porque quando nós temos o Espírito Santo só para a salvação, eu não estou dizendo que isso é pouco, é o bastante. Mas não é tudo. Eu quero tudo. Eu não quero mais do que o Espírito Santo tem para mim, mas eu também não quero menos. Ele fala, ele tem o Espírito da revelação. Para que eu preciso do Espírito da revelação, pastor? É que às vezes você acha que revelação é só que, é isso que eu te digo, não. Sabe quando você tem uma decisão difícil para tomar, e você não sabe que decisão tomar? Aí você vai orar e você sente no íntimo, vai para cá. É o Espírito Santo te dando revelação. Não como dom de revelação, dom espiritual, mas o Espírito te revela. Porque você entende, Deus quando te criou, quando te fez o vaso bonito que você é, essa caixa que você habita, porque você é um espírito, Ele te deu sentidos. Quais são os sentidos? Olfato, visão, tato, audição. Para que eu tenho os sentidos? Para tomar decisão. E tomar a decisão certa. Quando acaba o culto aqui, eu vou com um carro ali, eu olho para o lado. Aí o meu olho fala, André, vem um ônibus. Não acelera, porque se você acelerar, vem um ônibus, ele vai te atropelar, você vai morrer. Então, a minha visão como sentido me trouxe uma informação para tomar uma boa decisão. Quando eu devo acelerar, quando eu não devo. Quando eu toco, está quente. Ele fala, está quente, não toque, que você vai se machucar. Então, os sentidos servem para nos dar informação para tomadas de decisão. Mas quando os meus sentidos não trazem para mim informações necessárias para tomar uma grande decisão, eu preciso comprar algo grande, eu preciso investir, ter um grande contrato, eu vou entrar numa sociedade. Senhor, será que essas pessoas são boas mesmo? Será que é da tua vontade? Qual é o sentido seu que vai trazer informação para você tomar essa decisão? Não tem. Tua audição não vai te ajudar, tua visão, o teu tato não te ajudam para tomar decisões grandes e sensíveis. Nesse momento, ajoelha, vai para o joelho,
Pede para o Espírito Santo. Porque o que a Bíblia fala, mais do que informação, o que o Espírito Santo tem para você é revelação. O que é revelação? Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que nem subiu ao coração do homem é o que Deus tem para aqueles que o amam, e Ele os revela através do seu Santo Espírito. O Espírito Santo tem resposta para aquilo que você está vivendo e pedindo nessa manhã. Então peça para o Espírito Santo. Ele tem mais do que só selo. Ele tem revelação, ele tem poder, ele tem fogo, ele tem dom, ele tem fruto. Por isso que eu gosto de ser pentecostal. Isso aqui é um manifesto pentecostal que eu estou ministrando hoje. Por quê? Porque eu quero 100% daquilo que o Espírito Santo tem para mim. Ei, a atuação do Espírito Santo não parou com os apóstolos, não cessou naquele tempo, meus irmãos, porque a atuação do Espírito Santo veio antes deles. Porque ao dizer que terminou com eles, eu vou dizer que começou com eles. A atuação do Espírito Santo não começou em Pentecostes. É só você ler a sua Bíblia. E Jesus, depois de ser batizado, foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto. Meu irmão, antes de ter discípulo, o Espírito Santo já estava pegando Jesus, vem aqui, deixa eu te guiar, deixa eu te mostrar. Então a atuação do Espírito Santo não parou com os apóstolos, porque não começou com eles, bem antes deles. Bem antes deles. Começou e até hoje. Ele nos pega pela mão, não é? Até hoje, Ele nos ajuda, Ele nos leva, Ele nos carrega para que a gente aprenda e faça as decisões corretas. Glória a Deus por isso. Portanto, deixa eu acelerar aqui, tenho mais 10 minutos. Temos bom ânimo nessa fé. Cremos, vamos crer nisso, porque o propósito da nossa vida atual é, e aqui não tem muito o que falar, é autoexplicativo, eu não preciso nem discorrer no texto bíblico, está aqui. Qual é o propósito da vida enquanto estamos aqui na terra? Ser agradável a Deus, viver para Deus. Vamos nos vestir hoje para onde nós vamos. Sabe, eu não sei se você tem algum amigo de outro país, já conviveu com alguém que tem família em outros locais do mundo. Eu lembro que quando eu estudei em Belém do Pará, num colégio de missionários americanos, eu estudei lá. A minha sala tinha 12 alunos, só eu era brasileiro. Eram 12 nacionalidades diferentes, tinha só um americano, japonês, coreano, português, mexicano, Ilhas Virgens, Indonésia, tinham vários, indiano, e a gente convivia com todas essas etnias, e às vezes tinha aniversário, a gente ia para a casa deles, comemorava com eles. A coisa mais maravilhosa, por exemplo, era o meu amigo Sanjay Agarwal. Ele era filho do líder lá do Hotel Hilton, porque eram muitos filhos de diretores de multinacional que viajavam o mundo inteiro, estudavam no colégio americano, porque a língua inglesa é uma língua internacional, onde eles iam, eles procuravam esse colégio para que eles se adaptassem, que eles ficavam 3, 4, 6 anos e iam para outros cantos. E era legal, quando a gente entrava lá, a roupa era diferente, a música era diferente, a comida era diferente, o cheiro era diferente, a forma deles falarem um com o outro, pega aqui, beija e vem, pega e vai, não sei o que, era diferente. Por quê? Porque o local onde eles nasceram, onde eles foram originados, determinou o comportamento e a tradição deles. E o que eu quero falar para você é que se você nasceu de novo, você tem uma origem, você tem um local de origem, e esse local de origem tem uma forma de falar, tem uma forma de vestir, tem uma forma de adorar, tem uma forma de se comportar. Tem coisas que eles bebem, coisas que eles não bebem, tem coisas que eles comem, coisas que eles não comem, você entende? Por quê? Porque o local onde eu faço parte, onde eu nasci, onde é a minha origem, ele determina os meus comportamentos. É exatamente isso. Eu tenho que viver para Deus, porque eu nasci nele. Eu não consigo viver longe da presença de Deus. Se eu vivo longe da presença de Deus, eu não funciono bem. Exemplo disso, quando Deus vai criar, Ele faz toda a criação. Deus não cria os habitantes e os seres. Deus cria os ambientes. Deus cria os céus, a terra e o mar. Pega lá. E disse Deus, mar, produza os peixes conforme a sua espécie. Deus não falou, haja tubarão, golfinho, tainha, tucunaré, pirarucu, tambaqui. Estou ficando já salivando aqui, falando o nome dos peixes da mão. Ele não falou o nome dos peixes, falou assim, ei, mar, tu que vai produzir conforme a tua espécie. Então, ele colocou no ambiente o potencial de reprodução dos habitantes daquele ambiente.
Ele fala para a expansão, produzam os seus grandes luminares. Deus não falou, haja Júpiter, Saturno, Netuno, Plutão, não. Ele falou assim, produza os grandes luminares. Então, ele cria os ambientes, e ele coloca nos ambientes potencial, e a voz dele extrai do ambiente os seus habitantes. Logo, quando um ambiente cria o seu habitante, ele coloca no seu habitante as suas características. Por exemplo, pega um peixe que foi criado no oceano, pelo oceano, nesse caso, pega o peixe e bota ele fora da água, ele morre. Por quê? Porque o ambiente que o criou, colocou nele as características que ele só vive dentro desse ambiente. Pega um pássaro e coloca debaixo d'água, ele morre, porque ele foi feito pelo ar, ele foi feito pela terra. Então, um habitante só vive no ambiente que ele foi criado. Aí Deus cria tudo, céus, terra e mar, e quando vai criar você, ele olha para onde? Ele não olha nem para o céu, nem para a terra, nem para o mar. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você foi criado em Deus, por isso que se você está longe de Deus, fora do ambiente de Deus, você vai morrer, você não funciona, você bate cabeça, você dá murro em ponta de faca. Por quê? Porque você nasceu nesse ambiente, peixe não vive fora d'água e homem não vive fora de Deus. Então nós temos que viver para Deus, porque esse é o ambiente a qual nós fomos criados. Pode dar glória a Deus, não dá palma não, dá glória a Deus e aleluia que é melhor, isso. Palma você dá lá no estádio, lá no Botafogo, que vai ser campeão esse ano, né? Você está vivendo para Deus. Por último, porque nós somos novas criaturas e embaixadores de Cristo. Se vier só, passou no teclado aqui, só para fazer um fundo, que eu já estou pousando esse avião. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Tem como colocar na tela o versículo 15? Eu quero fazer umas leituras, uma aplicação, e eu já entrego para que possamos fazer um batismo hoje, coisa linda, e também participar da Santa Ceia do Senhor. E ele morreu por todos, texto áureo, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, tem alguém em Cristo? Nova criatura você é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Versículo 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Se eu sou nova criatura, o meu ministério é da reconciliação. Eu sou um representante, um embaixador de Cristo aqui na terra. Isso quer dizer que, a mesma forma como Ele me reconciliou, agora eu sou um agente, propagador de reconciliação. Eu tenho que chegar com pessoas e falar assim, deixa eu falar meu testemunho. Deixa eu falar para você o que Deus fez na minha vida. E é uma coisa que nós temos como igreja aprender cada vez mais. Eu já preguei isso aqui, eu ministrei já aqui na catedral. Eu creio que os tempos que nós vivemos, as pessoas precisam ouvir menos pregação e mais testemunho. É igual Jesus fez com Tomé. Tomé era um discípulo. Jesus aparece depois de ressurreto no meio dos discípulos, só que Tomé não está. E aí quando Tomé volta, todo mundo está feliz, todo mundo está alegre. Ei, o mestre está aqui, o mestre está vivo, o mestre ressuscitou, o mestre está entre nós. Deixa eu trazer o peso dessa imagem para você. Eu estou falando de, não 12 agora, Judas Iscariotes não estava nesse local, então tinham 11, mas Tomé não estava, tinham 10. 10 apóstolos, 10 discípulos, 10 pastores presidentes, 10 pregadores. Aí vem um deles e eles começam a pregar. Deixa eu te falar o que eu vi. Ele estava aqui, ele ressuscitou. Não é o que a gente faz, é o que eu faço aqui. Eu abro aqui, deixa eu pregar sobre a ressurreição de Jesus. Jesus vive, Jesus reina, Jesus vive, glória a Deus, mas vai ter gente que está aqui e não vai receber. Tomé não recebeu, não acreditou na pregação dos seus. Eram pares e companheiros, mas o que eles falavam para Tomé não atingia o coração, chegava no ouvido e parava aqui. O que Jesus faz? Jesus reaparece. Só que quando Jesus reaparece, Jesus não prega um sermão, Jesus mostra a mão. Você entende que às vezes os seus pregos falam mais alto do que a sua pregação? Você entende que às vezes a sua cruz fala muito mais alto do que qualquer fala e pregação? Então às vezes as pessoas não querem que você necessariamente, deixa eu falar de, não, deixa eu falar de mim.
Deixa eu te mostrar minha foto aqui, ó. Eu estava com câncer, era para eu estar morto, mas olha essa outra foto aqui. Jesus me curou. Olha a minha família aqui. Olha como era antes de conhecer Jesus. Nas drogas, não tinha família, deitava com um monte de... Mas olha o que Jesus fez por mim. Está na hora da gente mostrar os pregos. Está na hora da gente mostrar as marcas. As tuas marcas falam mais alto do que as tuas mensagens. Os pregos falam mais altos do que a tua pregação. Está na hora de, em vez da gente pregar um sermão, vamos mostrar a mão. Está aqui o que Jesus fez por mim. Ministério da reconciliação. Aí o versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Olha o 21. Aleluia. Aquele que não conheceu o pecado, isso aqui, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu vou ilustrar isso aqui e vou entregar para o pastor Tiago dar continuidade. Eu vou pedir que você interaja comigo. Como é que nós ilustramos o versículo 21? Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Imagina você, claro que isso não é teologicamente correto, é uma história. Todo mundo chega no céu e o porteiro, geralmente dizem que o porteiro do céu é Pedro. Tem um porteiro no céu, né? A história conta. Aí quando chega no céu, o porteiro chega e pergunta assim: qual é o seu maior pecado? Primeiro ele chega e pergunta o nome. Qual é o seu nome? Celso. Celso, qual é o seu maior pecado? Ah, eu gostava muito de coisa. Avarento. Cola no peito dele. Um rótulo, um adesivo, tipo corredor de corrida. Avarento. Faz assim com a mão, batendo palma. Avarento. Qual o seu nome? Tiago. O pastor Tiago já tremeu ali, ó. Qual a tua dificuldade, Tiago? Teu maior pecado? Falar a verdade às vezes. Mentiroso. Vamos lá, gente. Qual o teu nome? Henrique. O que é, Henrique? Ah, eu pegava os negocinhos no supermercado escondido. Ladrão. Qual o teu nome? Joaninha. Qual o teu maior pecado, Joaninha? Ah, eu dormi com alguns homens. Adúltera. Ó que porteiro difícil. Qual o seu nome? Adriano. O que é, Adriano? Sou muito esquentado com as pessoas, eu falo alto com as pessoas, eu maltrato as pessoas. Assassino. Qual o teu nome? Paula. O que é, Paula? De vez em quando eu faço uma fezinha, de vez em quando eu jogo um negocinho, de vez em quando eu faço uma oraçãozinha por uma religião. Idólatra. Qual o seu nome? Próximo da fila, qual o seu nome? Jesus. Jesus. Qual o seu maior pecado? Nenhum. Qual é o seu menor pecado, então? Nenhum. Aí Jesus olha aqui, nenhum. Olha para a fila de gente. Idólatra, mentiroso, assassino, adúltero, ladrão, avarento. Aí sabe o que Jesus faz? Jesus chega assim: vem aqui, Tiago, me dá o teu rótulo. Bate palma. Vem aqui, Henrique, me dá o teu rótulo. Vem aqui, Paula, me dá o teu rótulo. Vem aqui, Celso, me dá o teu rótulo. Vem aqui, me dá o teu rótulo. Vem aqui, me dá. Vem aqui. Você pode acelerar, porque cada um de nós é uma palma dessa. Você fez alguma coisa, mas ele falou assim: deixa eu colocar sobre mim aquilo que te rotularam, deixa eu colocar sobre mim aquilo que você fez. O teu pecado será colocado em mim, e eu serei preso na cruz do Calvário, e eu vou te limpar, e eu vou te lavar, e eu vou te redimir, e eu vou te reconciliar com o Pai. Meus irmãos, ministério de reconciliação é o que nós somos chamados para fazer. Qual é o ministério de reconciliação?
Ministério de reconciliação não é você rotular o pecado das pessoas e os culparem dele, é o contrário. É pegar, você errou, vem aqui, me dá aqui o teu rótulo, porque eu vou levar até Jesus. Não se culpe por isso, seu teu passado. Não se mate por isso, seu teu passado. Porque Jesus colocou sobre si cada uma das tuas transgressões. Não tem mais rótulo sobre a tua vida. Ele colocou sobre si. Ele colocou sobre si. Tem um corinho que fala: Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui. Conhece? Eu não sei qual é o tom. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui.